Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo de hoje, eu vou falar de um milagre extraordinário que aconteceu com uma menina. Ela foi curada pelo Padre Pio quando ele ainda estava vivo. Este milagre, aos olhos da ciência e humanamente, ele é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos ao milagre. A cura de Gema de Giorgi. Entre os muitos milagres de cura atribuídos ao Padre Pio, alguns são tão incomuns e únicos que têm sido objeto de muita discussão e controvérsia. Nesses casos particulares, a pessoa que foi curada vive uma vida completamente normal depois, embora continue a ter todos os sintomas físicos de sua doença. Do ponto de vista científico, eles ainda estão doentes. Uma dessas pessoas é Gema de Giorgi. Gema de Giorgi nasceu no dia de Natal de 1939, na cidade ciliciana de Ribeira. Quase imediatamente, sua mãe percebeu que seus olhos eram diferentes dos olhos de outras crianças. A verdade era que Gema era cega. Sua mãe a levou a um médico que não conseguiu determinar a gravidade de sua condição. Foi encaminhada a 2 especialistas em Palermo. Eles determinaram que Gema não tinha pupilas nos olhos, que nada poderia ser feito por sua cegueira, que sua condição era inoperável. A família de Gema estava desesperada, mas não havia nada que pudesse fazer. Seus pais muitas vezes a levaram ao altar de Maria, na igreja, para orar porque achavam que seria necessário um milagre para curar seus olhos. Uma parente que era freira aconselhou a família a procurar o Padre Pio. Seu conselho deu à família um raio de esperança. A avó de Gema pediu à freira que escrevesse uma carta ao Padre Pio em nome de Gema. Quando a freira voltou a seu convento, ela escreveu ao Padre Pio, pedindo-lhe para rezar por Gema. Uma noite, a freira o viu em um sonho. Padre Pio perguntou a ela: onde está esta Gema? Por quem tantas orações estão sendo oferecidas, que são quase ensurdecedoras. Em seu sonho, ela apresentou Gema ao Padre Pio, e ele fez o sinal da cruz em seus olhos. No dia seguinte, a freira recebeu uma carta do Padre Pio, na qual ele escreveu: querida filha, tenha certeza de que vou rezar por Gema. Envio-lhe meus melhores votos. A freira ficou impressionada com a coincidência do sonho e da carta que seguiu. Então ela escreveu para a família e os encorajou a levar Gema para ver o Padre Pio. E foi assim que em 1947 a avó levou Gema, de 7 anos, a San Giovanni Rodonto para ver o Padre Pio, rezando e esperando o tempo todo por um milagre. Na viagem da Cilícia a San Giovanni, a visão de Gema começou a funcionar misteriosamente. A meio caminho de seu destino, Gema começou a ver o mar e um navio a vapor e contou isso à avó. Com as palavras de Gema, sua avó e outros amigos que a acompanhavam começaram a rezar. No entanto, a viagem da Cilícia ao mosteiro foi muito longa e difícil. A avó de Gema ainda estava preocupada com a ideia de buscar a intercessão de Padre Pio em relação à visão de Gema. Em São Giovanni, no meio de um grande grupo de pessoas, Padre Pio escolheu Gema e a chamou pelo nome. Ele ouviu sua confissão e, embora ela não tenha mencionado sua cegueira, ele tocou seus olhos com a parte ferida de sua mão, traçando o sinal da cruz.
No final da confissão, enquanto a abençoava, ele disse: "Cibona e santa, seja boa e santa." A avó ficou chateada por Gema ter esquecido de pedir ao Padre Pio a graça de uma cura enquanto ela estava no confessionário. Então ela começou a chorar. Gema também ficou chateada e começou a chorar. A avó foi se confessar ao Padre Pio e, em suas próprias palavras, pedi a graça por Gema e disse ao Padre Pio que Gema estava chorando porque, em sua confissão com ele, ela havia esquecido de pedir essa graça. Jamais esquecerei sua voz suave e terna ao me responder com estas palavras: "Você tem fé, minha filha? A criança não deve chorar e nem você, porque a criança vê e você sabe que ela vê." Compreendi então que Padre Pio estava se referindo ao mar e ao navio que Gema tinha visto durante a viagem e que Deus havia usado Padre Pio para romper a escuridão que cobria os olhos de Gema. No mesmo dia, quando Gema voltou para a Cilícia, seus olhos foram novamente examinados por um especialista. O médico, para testar Gema, levantou vários objetos na frente dela e ela conseguiu ver cada um deles. Ela foi capaz de contar os dedos do médico a uma distância de 5 metros. Gema, embora sem pupilas, tinha a visão, ela podia ver. O médico declarou que se os olhos de Gema não estavam em condições de ver, não havia explicação médica para isso. Muitos médicos de toda a Itália pediram para examinar os olhos de Gema. Essa cura extraordinária e a profecia que a precedeu despertaram enorme interesse na imprensa italiana durante o verão de 1947. A visão de Gema continuou a melhorar e ela pôde ir à escola e aprender a ler e escrever. Ela foi capaz de levar uma vida perfeitamente normal. Clarice Bruno, autora do livro Caminhos do Padre Pio, conheceu Gema em maio de 1967. Clarice disse que, apesar da visão de Gema estar funcionando, ela ainda tinha aqueles olhos enevoados e estranhos, que são característicos dos cegos. Clarice disse a Gema que estava escrevendo um livro sobre Padre Pio e queria incluir nele a história do milagre de Gema. Gema pediu permissão ao Padre Pio para compartilhar sua história e ele deu seu consentimento. Gema, devido ao tempo ensolarado e muito ventoso, estava usando óculos de sol no dia em que fez o pedido do Padre Pio. Ele comentou sobre isso, porque ele disse enquanto passava a mão sobre os olhos dela: "Você está usando óculos, você vê muito bem." O Padre John Skugg, autor de O Padre Pio Profile, que conheceu Gema e a entrevistou, também testemunhou: "Ela parece uma pessoa cega. Seus olhos são pálidos e sem brilho, mas não há dúvida de que ela pode ver. Eu a vi pegar uma lista telefônica, verificar o número e discar, sem tatear." Embora nem todos os médicos tenham chegado a um consenso sobre a condição médica de Gema de George, os fatos que podem ser definitivamente estabelecidos são os seguintes. Primeiro, Gema de George nasceu com um grave defeito congênito dos olhos. Segundo, antes que as orações do Padre Pio fossem alistadas, sua visão era bastante defeituosa ou totalmente inexistente. E terceiro, depois, embora a estrutura física de seus olhos permanecesse inalterada, Gema conseguiu enxergar normalmente, embora oficialmente classificada como
legalmente cega. Então, qual deve ser a conclusão? Simplesmente que, enquanto Gema e sua avó estavam viajando para San Giovanni Rodonto para pedir a graça da cura, a graça lhes veio pela intercessão das orações do Padre Pio, antes mesmo de chegarem a seu destino. Deus, por suas próprias razões misteriosas, queria que acontecesse dessa maneira. Desde então, Gema viajou pelo mundo, contando sua história. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens, não é impossível para Ele.